Sou Arnaldo Pego, membro do Conselho Diretivo da Região Sul, e vamos começar esta última conferência do ciclo de conferências sobre materiais para a sustentabilidade, neste caso com a conferência do ciclo de vida dos materiais metálicos. Quem vai, na realidade, ser o orador desta conferência é a engenheira Célia Soares, a quem eu agradeço desde já a sua disponibilidade para estar presente, e vou, antes de falar sobre a engenheira Célia, vou agradecer também aos membros do Conselho Regional do Colégio de Engenharia de Materiais, à engenheira Rosa Miranda, à engenheira Ana Paula Duarte e ao engenheiro Luís Miguel Pereira, por toda esta dinamização e destes temas interessantes. Já tivemos em 2019 o ciclo de vida dos plásticos, o ciclo de vida do papel e o ciclo de, não será o ciclo de vida, mas os nanomateriais, e vamos agora com o ciclo de vida dos materiais metálicos. A engenheira Célia Soares é formada em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Eu tenho muita pena de não ter sido contemporâneo, mas se calhar fui 40 anos antes, portanto, mas tenho pena. Fez seguidamente um pós-graduação em Gestão da Qualidade e Lean Management e em 2019 concluiu um MBA em Gestão. É neste momento diretora de Operações e da Qualidade e Ambiente na Silampos, é uma empresa metalomecânica que eu julgo que é conhecida não só internacionalmente, mas em Portugal toda a gente conhece. E do ponto de vista da sustentabilidade é responsável pela certificação em gestão da qualidade, ambiente e energia na Silampos. Volto a agradecer. Gostaria de apenas também dizer que os participantes têm uma barra abaixo. Quando quiserem podem pedir no Q&A fazer perguntas. Quem será a moderadora é a engenheira Rosa Miranda. Entretanto, esta conferência será gravada e eu pergunto à engenheira Célia se é possível depois fornecer-nos a apresentação e para nós podermos fornecer aos participantes. Sim, sem problema. E já agora, pedia-lhe só um minuto para me explicar o que é a marca EcoCook. Oh, mas isso Isto é tão grande que dava para outra conferência, não é? Não, isso é a minha palestra. Eu vou contextualizar as nossas atividades na nossa marca EcoCook. Muito bem, eu peço desculpa, mas então, sim senhora, então se me permitirem, eu pedi à engenheira Célia Soares para começar, está bem? Ok, vou então, ora boa tarde a todos. Agora é que posso compartilhar. É isso, vou compartilhar aqui a tela. Já estão a ver? Sim, sim. Pronto, ok. Antes de mais agradecer também o convite, é sempre uma honra a falar, ainda para mais para uma plateia tão ilustre de colegas. Isto não é normal, não é tão normal. Sim, mas também acresce muito a minha responsabilidade. Vamos lá ver se eu vou conseguir cumprir com as vossas expectativas. O que pensei em apresentar-vos não é mais do que as atividades da Silampos nesta área da sustentabilidade e a forma como nós vemos e implementamos e traduzimos naquilo que são as tarefas do nosso dia-a-dia. E está baseado numa marca que foi criada há alguns anos, que é a marca EcoCook, mas que não é apenas uma marca comercial, tem um conceito por detrás, baseado na nossa organização, na tecnologia que nós utilizamos, nas características do produto que fabricamos. E então depois falaria também na integração da análise do ciclo de vida dos materiais e das nossas peças, também neste conceito, e como não podia deixar de ser, numa perspectiva também de circularidade e de tornarmos a nossa economia mais circular e menos linear, não é verdade?
Pronto, não posso deixar de apresentar aqui um bocadinho da nossa história. Nós já somos uma empresa com bastantes anos. Fomos fundados em 1951, a 5 de julho, como estávamos a dizer há bocadinho. Vamos fazer para o ano 70 anos. Nos finais da década de 70, nós introduzimos em Portugal o fabrico de louça metálica em aço inoxidável. Nós temos, ao longo da nossa história, temos sido pautados por trazer algumas inovações para Portugal. Já em 1961 fomos os pioneiros no fabrico das panelas de pressão, que ainda fabricamos com um modelo semelhante, na altura em alumínio, mas que agora já temos alumínio e aço, etc. Em 93 nós fomos galardoados com um prémio de design do nosso modelo Domus, que foi um marco e ainda é um dos nossos modelos mais vendidos, é completamente icónico da marca. Em 96 começou aqui a nossa saga das certificações. Começamos pela qualidade, pela ISO 9001, por isso já há muito tempo. Em 2000 nós adquirimos uma grande distribuidora que era um dos nossos principais clientes em Inglaterra e tornámos-nos um grupo, Silampos, era Silampos SA e Silampos UK. Em 2004 começamos numa corrente de diversificação e segmentação dos nossos produtos e mercados, onde houve a divisão e a atuação no mercado onde normalmente não fazíamos, que era o ramo da hotelaria. Depois, em 2005, trouxemos para o país a tecnologia multilayer, multidisc, os materiais clad materials, que começamos a trabalhar e que tem muitas vantagens em termos de ciclo de vida, que depois vou poder dar um ou outro exemplo. 2006 continuamos mais uma etapa de segmentação, onde criamos a nossa marca Cook Silampos para atuar principalmente nas grandes superfícies e para distinguir, fazer aqui uma distinção entre o que é o nosso linear, que são as nossas campanhas de fidelização. Em 2008 e 2010, novamente dois novos segmentos de mercado, o Garden, em que começamos a fabricar grelhadores para exterior e mobiliário para exterior. Entretanto, o mobiliário para exterior praticamente é residual, praticamente não fazemos nada. E já em 2010 criamos a nossa marca, a marca EcoCook, e a partir daí nós começamos a desenvolver o conceito e em 2015 concluímos mais duas certificações importantes, que é da 14001 e da 50001, ou seja, gestão de energia e gestão ambiental. Só para mostrar aqui alguns números, nós somos atualmente 200 trabalhadores, fabricamos ou acabamos cerca de 6.000 peças diariamente, corpos, tampas, panelas de pressão. Aqui estão introduzidas as panelas de pressão. Nós vendemos para os 5 continentes, estamos presentes em 52 países. No ano passado nós tivemos uma faturação de 15 milhões de euros aproximadamente. A sustentabilidade e as preocupações com a sustentabilidade começaram a crescer porque nós somos conscientes, nós temos consciência de que o nosso impacto enquanto fábrica é muito longe de ser zero, mas gostaríamos e gostamos de trabalhar para a sua diminuição e começa aqui este pensamento. E o pensamento e o desenvolvimento do conceito EcoCook traduz exatamente essa nossa preocupação. E nós gostamos de pensar em três eixos principais. Um é a organização, o outro é a tecnologia e outro o produto propriamente dito. Vocês, se forem ao mercado, agora já começam a ver a utilização exatamente desta nossa marca, com o objetivo de nos tentarmos de comunicar com o consumidor e de nos diferenciarmos no fabrico, desenvolvimento e na venda de louça metálica.
Ora, a organização, no que diz respeito à organização, o conceito é simples. Nós somos certificados em 3 referenciais que garantem a qualidade do produto, que garantem a melhoria contínua no desempenho ambiental e o controlo das questões ambientais e no desempenho energético e na melhoria contínua também do nosso desempenho energético. Com certeza que estas 3 certificações nos ajudam e nos sustentam a organização de base para atingirmos tudo o resto. É um pilar importantíssimo. Aqui um aspecto que nós nos orgulhamos muito é que nós somos um dos primeiros fabricantes mundiais a ser certificados pela ISO 14001. Se fizerem uma pesquisa, vão ver que se contam pelos dedos das mãos os fabricantes europeus existentes e depois os fabricantes existentes, e com 14001 muito menos. A este respeito, por incrível que pareça, concorremos com um ou outro concorrente chinês que também já é certificado 14001. No que diz respeito à 50001, não é bem assim. Nós fomos das primeiras empresas em Portugal a ser certificados. Aliás, o nosso processo, nós somos certificados pela APSER e o nosso processo é o número 3 e o nosso certificado é o número 7, por isso orgulha-nos muito, porque nós não deixamos de ser uma pequena empresa e estamos fomos dos pioneiros a ter esta certificação. No que diz respeito à tecnologia, nós também nos orgulhamos muito de já recorrer a algumas circunstâncias de energias renováveis. Nós temos uma central de painéis solares concentradores que utilizamos para pré-aquecer a água que utilizamos no nosso processo de fabrico para lavagem das nossas peças. Nós temos túneis de lavagem, que são máquinas de lavar grandes, que por princípio são a água, sim, o banho é aquecido por gás, mas com estes painéis nós temos a possibilidade de, pelo menos num túnel, ele só está ligado a um túnel, ser aquecido através de energia solar. Outra situação que temos apostado bastante é na substituição dos nossos sistemas de lavagem de gases, exatamente para prevenir a poluição e as emissões gasosas. Nós mantemos o controlo, assim como a lei obriga, das emissões gasosas e praticamente as poeiras que emitimos é zero, ou pouco mais que zero. Também fazemos um esforço grande na valorização dos nossos resíduos e nós produzimos bastantes resíduos, mas temos e esforçamos, um dos indicadores dos KPIs da gestão ambiental é exatamente a taxa de valorização de resíduos. Não podia deixar de estar também a energia. Nós temos algumas políticas de compra definidas em relação aos equipamentos que adquirimos e que substituímos, como sendo as lâmpadas o mais eficientes possíveis, motores IE4, já temos alguns IE4, inclusive o nosso compressor de ímãs permanentes, mudança de tecnologia também nas secadoras do ar comprimido. O ar comprimido a geração de ar comprimido é extremamente dispendiosa e com muita carga, consumo de energia. E além disso também temos, estão a ver aqui, por exemplo, uma etiqueta, acabou, desliga o ar. Pequenas, que o nosso core business é fazer louça metálica, é produzir louça metálica em aço inoxidável, daí estão a ouvir? Deixamos de ver a sua apresentação. Se pudesse fazer o favor. Muito bem, peço desculpa. Sim, fui eu que. Isto dos webs, meu Deus, peço desculpa a compartilhar dela, eu esqueci-me. Isto nota-se a minha falta de experiência nestas coisas. Compartilhar. Agora sim, já veio. Já está. Peço desculpa, pá. Obrigada. Estou a ficar um bocadinho mal, vamos lá. Pronto, vamos ver se recupero.
Ok, então o nosso objetivo é desenvolver e fabricar louça metálica em aço inoxidável preferencialmente, na forma de produtos funcionais, eficientes e recicláveis. Pronto. O nosso conceito EcoCook no produto temos diferentes vertentes. Uma delas é inerente ao tipo de material que nós usamos, mais durabilidade. E no processo de fabrico, onde nós aplicamos um fundo térmico por impacto, onde damos uma garantia de 25 anos ao fundo térmico. Ora, nós só conseguimos comercialmente fazer este tipo de menção quando efetivamente temos muita confiança naquilo que estamos a fazer. Numa outra vertente, temos a tecnologia multidisc, que falei um bocadinho atrás, em que nós conseguimos mais serviço e menos energia. Como? Porque nós extrapolamos a distribuição de calor do fundo térmico por toda a peça, ou seja, tanto o fundo como as paredes, no seu interior têm alumínio, que é um excelente condutor de calor, e na parte interior que está em contato com os alimentos temos aço inoxidável austenítico, exatamente porque é compatível com os alimentos, e na parte exterior temos aço inoxidável ferrítico para permitir a utilização em fogões de indução. Ora, nós sabemos que o aço inoxidável não é um bom condutor de calor, forma pontos quentes, etc. Combinando com ou enclausurando o alumínio, que é um bom condutor de calor, nós temos poupanças de energia na utilização que, dependendo da peça, vão dos 20% aos 30%. Outra abordagem é a diminuição da intensidade de material. Não é? Quando nós estamos a pensar também em sustentabilidade, devemos também considerar fazer mais com menos ou igual com menos. Nós conseguimos manter a funcionalidade do produto, a resistência do produto, mas com menos intensidade de material. Mas não queremos esconder absolutamente nada e logo o nome indica que as designações que nós damos é o low cost. Os nossos modelos low cost utilizam menos espessura de materiais. Em todas as nossas combinações, nós temos a durabilidade, a elevada resistência mecânica e a oxidação, a facilidade de limpeza, a compatibilidade alimentar e a reciclabilidade. Os nossos materiais advêm já de material reciclado e também são recicláveis. Inclusive as embalagens que utilizamos, que temos tentado diminuir a intensidade de plástico, já pedimos aos nossos fornecedores como especificação a utilização de tintas à base de água, os plásticos que obrigatoriamente temos que usar já são também a partir de material reciclado, etc. Fim de vida, ok, nós conseguimos fazer a segregação, a separação e promover praticamente a 100% a reciclabilidade dos nossos produtos. Gostava só também de mostrar-vos aqui este exemplo, que é a nossa panela de pressão Star Twist mais recente, e terá sido um modelo que foi efetivamente pensado já com todos os conceitos de economia circular presentes. Tem eficiência energética, as panelas de pressão, pela sua função propriamente dita, conseguimos ter poupanças significativas, ainda mais quando, combinado com o fundo térmico, podemos desligar a fonte de calor muito antes de estar a cozinhado feito, e mantém-se a cozedura até estar pronta, sem estar a utilizar nenhum tipo de fonte. A durabilidade dos materiais que lhe são afetos, a modularidade, e aqui é que está uma característica importantíssima quando estamos a falar de ciclo de vida e de aumentar o tempo de vida útil dos produtos, porque se nós combinamos materiais diferentes, estamos a condicionar muitas vezes a sua reciclabilidade. Esta panela está desenhada para ser completamente desmontável
e nós, com os diferentes materiais que para a função são necessários utilizar, conseguimos separá-los e dar-lhes os devidos destinos mediante as características. Reparabilidade, porque nós há muitos anos atrás que implementamos, que implementamos o serviço de assistência à pós-venda, e repare, nós conseguimos devolver o tempo de vida útil de uma panela de pressão, por exemplo, que tenha 20, 30, 40 anos, continuamos a fazer esse tipo de serviço. Para falar no nosso ciclo de vida, do ciclo de vida do nosso produto, melhor dito, e integrando aqui nestas questões, isto aqui é o exemplo do que é o ciclo de vida dos nossos produtos e dos diferentes materiais, e nós integramos ou analisamos este ciclo de vida com base nos princípios da economia circular e tendo centrado a nossa marca EcoCook. Começa no ecodesign, ecoaprovisionamento, ecoprodução, ecoutilização, recolha no fim de vida e reciclagem. E como é que nós materializamos estas circunstâncias? O ecodesign é a ferramenta principal para nós conseguirmos atingir o fim último de trabalharmos numa economia circular. Porque se nós não desenharmos o produto, por exemplo, garantindo no mínimo as características que lhes falava antes da panela de pressão Start Twist, nós vamos estar a condicionar o aumento da vida, da sua reciclabilidade, etc. E antes disso até a reparabilidade, não é? Porque o fim último é nós mantermos a utilização do produto e por vezes é preciso repará-lo, não é? Aqui é o contrário da obsolescência programada que nós vemos sistematicamente nos eletrodomésticos, não é? Passado 2 ou 3 anos de sair no mercado, avaria qualquer coisa, a peça já não há. Não, nós somos contrários a essa política. As nossas estratégias de design, de ecodesign, já lhe tinha dito um bocadinho antes, mas passa pela redução da intensidade de material, a seleção de materiais com baixo impacto, a diminuição da intensidade do plástico, etc. Pronto, é o que está por aqui, já me estou a repetir. No ecoaprovisionamento, aqui há muitas coisas que podemos fazer e uma das mais importantes, eu destacava aqui a simbiose industrial nas operações logísticas. Se não estive a detalhar o ciclo de vida do produto, mas a caixa onde diz transporte, repete-se inúmero das vezes, deve ser a caixa que mais repete no esquema. O comprar e saber selecionar o fornecedor, até ser um critério, pela localização e a possibilidade de nós nos juntarmos com outros parceiros e rentabilizarmos transportes é muito importante, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista da sustentabilidade. E isso é algo que nós fazemos. E a outra situação é privilegiar sempre, não é? A seleção de materiais recicláveis, reciclados, com menos poluentes, muito importante o controlo temos aqui muita legislação, o REACH, CLP, e esse controlo é importantíssimo. Na produção já dei alguns exemplos, como é que nós integramos estes conceitos. Nós tentamos sempre, nos investimentos que fazemos, optar por tecnologias mais limpas, tecnologias com maior eficiência energética, otimizar as técnicas de produção, mas o mais difícil de tudo, em que nós tentamos recorrer muito à gestão visual, é a mudança de comportamento. A mudança comportamental é é o principal fator para o sucesso ou insucesso. Na utilização, ora bem, o que é que nós tentamos? O nosso produto não varia substancialmente de um para o outro, não é?
Então o que é que nós podemos fazer? Nós tentamos prolongar a vida útil com informação. Os nossos livros de instruções têm conselhos de utilização, de preservação do produto, do que fazer para reverter determinadas situações. Além disso, podem sempre recorrer ao nosso serviço de assistência à pós-venda, tanto para a reparação como para a restituição de tempo de vida útil. O aço inoxidável é um material que dependendo da utilização, atenção, dependendo da utilização que tem, pode sofrer corrosão por picada, mas vindo ao nosso serviço de assistência à pós-venda, nós facilmente, com algumas limitações técnicas, mas na maioria dos casos nós conseguimos reverter o processo de oxidação e devolver o tempo de vida útil da peça. Além disso, com a reparabilidade, no caso mais concreto das panelas de pressão, não só a Star Twist, mas as outras, também o conseguimos fazer. É algo que nos orgulhamos muito, o nosso serviço de assistência à pós-venda. Mas tudo tem um fim também, não é verdade? Pronto, e nós também não podemos que as nossas peças durem eternamente e elas efetivamente não vão durar, inclusive a gente pode simplesmente deixar de gostar delas. Nós temos um programa de recolha de peças em fim de vida, que tanto entregando em clientes que são parceiros no serviço de assistência à pós-venda, como até entregando na nossa fábrica, nós garantimos que o fim de vida é devidamente gerido, a cumprir as regras existentes. A mais reciclagem, não é? Que é a última etapa, não é? Quando chega ao fim de vida, o que nós queremos é que o nosso produto seja reciclável, e isso já falei em várias situações. E aqui nós temos uma preocupação muito grande, não só no nosso produto, mas que ele é reciclável quase por natureza, porque são os materiais que nós usamos, não é? Temos essa sorte, essa benesse. Mas dos resíduos que produzimos, e nós produzimos muitos tipos de resíduos, desde lamas da nossa extração de tratamento, desde as lamas dos sistemas de lavagem de gases, os desperdícios das escovas de polir, das lixas, e orgulhamos-nos em ter, no ano passado nós tivemos 77% dos resíduos que geramos, dos excedentes que tivemos, foram valorizados, foi-lhes dado operações de valorização, e este ano o valor à data de hoje é de 84%. Para isto, concorre, nós estamos muito atentos ao mercado e quando vamos ao mercado selecionar operadores, optamos sempre, ou praticamente sempre, por operações de valorização. Em paralelo, aqui gostava também de realçar a importância das simbioses industriais, mais uma vez, porque, e já estou a utilizar as palavras excedentes, porque realmente é esta a mudança o clique e o paradigma mental de considerar que um resíduo não é mais do que um resíduo, não é mais do que o lixo, não, um resíduo é uma matéria, um excedente que pode ter valor para outro parceiro. Neste contexto, nós inclusive estamos a participar num projeto que visa exatamente a junção de diferentes, uma base de dados, não deixa de ser uma base de dados, mas é uma base de dados de empresas que tentam combinar aquilo que se consome e aquilo que tem como excedente. Para o meu excedente poderá ser uma matéria-prima, um produto de outra empresa. Só que nós temos aqui muitos constrangimentos a este nível. E o fecho do ciclo de termos uma reciclabilidade e uma durabilidade prende-se logo com um constrangimento muito grande, que é o quadro legal atual. Neste momento, nós poderíamos, assim, um raciocínio muito simples. Grande parte dos nossos excedentes é sucata de aço inoxidável. Nós compramos aço inoxidável em bobina,
cortamos em disco, ora temos no mínimo o excesso do quadrado para o redondo, não é? Do formato do quadrado para o redondo. Mas nós não podemos vendê-lo diretamente a uma fundição, por exemplo, porque para isso nós tínhamos que ter a descaracterização do resíduo para subproduto ou o fundidor ter a licença para, enquanto operador de resíduo. Ora, nós vendemos o nosso resíduo a um operador de resíduos que transporta esse resíduo, no caso concreto da Silamos, transporta o resíduo para um nosso fornecedor em Algeciras, que é a Acerinox, que nós depois vamos outra vez comprar muito mais que o dobro do preço do que vendemos. Por isso, esta questão da circularidade e de trabalhar segundo pensar no ciclo de vida do produto tem uma barreira legal muito, muito importante no nosso país. A outra barreira, eu aqui realço estas duas, porque são aquelas que nós sentimos diariamente, são os lobbies. Eu peço desculpa aqui pela transparência, não é? Mas nós já tivemos casos em que a Silamos aborda diretamente determinado operador para operações de valorização energética de determinados resíduos e recebe um não como resposta e a seguir faz um contacto com um intermediário e já consegue colocar os resíduos no mesmo sítio que tinha tentado anteriormente. Ora, esta situação também é completamente castradora do sucesso da valorização dos resíduos e dos excedentes, não é? Mas nós continuamos a trabalhar com muita paixão aqui em Oliveira das Meias. E não vai ser estes constrangimentos que nos vão demover de continuar com o nosso objetivo. Por isso, olha, finalizava por aqui. Muito obrigada. Mas também se faz arte das nossas peças, por isso não é só resíduo, não é só panelas. Agora estou disponível para o que... Ora bem, cabe a mim agora o papel de moderadora. Eu adoro as coisas da Joana Vasconcelos e uma das que eu gosto mais é realmente esta da sandália, que é de uma imaginação, aquele salto com as vossas panelas de diâmetros variáveis, é uma coisa absolutamente fantástica. E eu sabia que realmente tinha sido a Silamos que tinha participado, enfim, tinha cedido todo este imenso material para fazer, tem um nome, esta sandália, não é Marilyn? É Marilyn. Marilyn, exatamente. Agora também me estava a falhar, é Marilyn, exatamente, sim. A mim também. De modo que eu agradeço-lhe realmente todo o seu entusiasmo e esta forma brilhante como terminou. Enquanto esteve a falar com esse entusiasmo todo e depois deste percalço de internet, eu estive atenta às questões dos participantes e realmente não houve questões dos participantes, o que quer dizer que porque temos estado com mais de 50 participantes, mesmo quando não tinha rede, o que quer dizer que fez uma apresentação realmente excelente e bastante elucidativa, apesar de já estarmos nas 7 horas, contudo, eu queria colocar uma questão também como engenheira metalúrgica, mas do técnico de Lisboa. Falou várias vezes na valorização dos vossos resíduos, isso. Que tipo de valorização é que
consegue ser mais específica, engenheira Célia, por favor? Sim, depende do tipo depende do tipo de resíduo. Ora, a distinção que nós fazemos para o KPI, nós baseamos-nos na legislação dos resíduos em Portugal, em que ou temos operações de deposição, Ds, ou temos operações de valorização, Rs. Nestas operações de valorização, significa que vamos transformar, não vamos simplesmente depor em aterro ou algo semelhante, e vamos transformar o excedente que temos em algo com valor novamente. Ora, no que diz respeito aos resíduos metálicos, ao alumínio e ao aço inoxidável, eles são fundidos novamente. É como lhe disse, o inox é vendido à aciaria e volta a ser fundido, transformado em chapa, bobina e volta, há de voltar outro, mas nós compramos novamente. Por exemplo, se estamos a falar em lamas dos sistemas de despoeiramento, nós neste momento ainda estamos a enviar para a cimenteira, para a incineração. Sim, sim. Se estamos a falar em óleos, mandamos para uma central de valorização energética, ou seja, eles basicamente são queimados e transformados como combustível e são transformados em energia elétrica. Há outros resíduos de polimento, uns excedentes que temos, que é uma mistura de pasta de polir, e a pasta de polir é basicamente gordura, ou animal ou vegetal, com abrasivo, e são encaminhados para uma central que faz, falta-me o nome, combustível derivado de resíduo. Pronto, estes são alguns exemplos. Biodiesel? Não se designa bem biodiesel, acho eu. Eu sinceramente não sei. O nome que me transmitem é mesmo esse, é combustível derivado de resíduo. Por isso eu não lhe sei dizer se depois é biodiesel ou não. Essa particularidade eu desconheço, peço desculpa. Okay. Não, pelo amor de Deus. Surgiu aqui uma questão no que andei e eu estava a ver, e a questão é: parabéns, excelente intervenção. Muito obrigada. E eu acho que com esta questão, que não é uma questão, mas é realmente alguém que quis explicitar que tinha gostado imenso, eu gostei imenso também da sua apresentação. Queria agradecer-lhe em nome do Colégio de Engenharia de Materiais. Com muito orgulho. Exatamente. Rosa, não se importa que eu faça uma pergunta, não? Posso fazer uma pergunta ou não? Sim, por favor. Antes de mais, muito obrigado, Sra. Engenheira, pela excelente intervenção, na realidade. Foi muito interessante e isto é um material e um equipamento que nos diz muito a todos nós. E fazer uma pergunta pode ser um bocadinho descabida, mas há pouco referiu que quando tem que fazer digamos, descartar do aço inoxidável, que vai aos CIRAs, a série inox, julgo que é assim que se chama, não é? Sim. E depois o compra novamente por mais do dobro do preço. A minha pergunta é: nunca pensaram em vocês próprios fazerem essa transformação? Nós já pensamos há muitos anos atrás, mas não é possível, porque nós não temos. Até não é uma questão de compensar, simplesmente as grandes aciarias não compram diretamente aos produtores. Eles obrigam-se a uma quantidade mínima para aceitar os fornecedores, que são os operadores de resíduos neste caso. E nós não temos dimensão para conseguir colocar diretamente a nossa sucata na aciaria. Na aciaria. Uhum. Daí ser tão importante. Nós teríamos dimensão, porque, como sabe, o nosso tecido empresarial, aqui, ainda para mais aqui pertinho, tem muitas fundições. E algumas fundições de aço inoxidável, e poderia ser um bom negócio nós conseguirmos colocar o nosso excedente de aço inoxidável
como matéria-prima dessas condições de dimensão equiparada à nossa. Mas aí temos as barreiras legais que se estão a tentar, que a gente nós vamos ouvir, vamos participando com a associação e com a CIP em diversas reuniões sobre o assunto, porque esta informação que lhes trouxe não é uma informação nova destes constrangimentos, é algo que é vivido diariamente pelas empresas, não só metalomecânicas, mas é aquela que a gente, pelo menos que eu conheço melhor, e não o conseguimos fazer. Não o conseguimos fazer porque também à cabeça, podia dizer-me assim, mas repare, façam o pedido de descaracterização do vosso resíduo, fica como subproduto. Mas aí os custos de licenciamento são enormes e, segundo sabemos, há pouquíssimos casos em Portugal de empresas que conseguiram essa descaracterização. Exatamente. Há barreiras legais e associadas aos legais de licenciamento muito importantes. Posso fazer outra pergunta, se não se importa? Sim. Há pouco falou nas lamas da ETAR, tem componentes metálicos, certamente. Sim. O que é que fazem as lamas das ETARs? Mas antes disso eu ia-lhe perguntar, a vossa ETAR descarrega para onde? A nossa ETAR descarrega para meio natural. Nós temos uma licença e tratamos a água para descarregar. De descarga, sim. Descarregamos para um ribeiro que fica aqui perto. Pronto. Sim, perto ali. E as lamas da ETAR vão para? As lamas da ETARI já foram autorizadas, durante anos nós tínhamos autorização para encaminhá-las para a incineração, mas entretanto há 3 anos, 4 anos atrás, posso aqui estar a falhar com algum espaço temporal porque eu não tenho muito bem às vezes essa noção, mas deixaram de ser autorizadas. E agora ou já conseguimos que fossem também para a central para composto, para combustível derivado de resíduo, e nos outros casos têm ido para aterro. Mas este é um caso, as nossas lamas da ETARI, para nós é um caso paradigmático dos lobbies Não tenho dúvidas, conhecendo bem. Exatamente. Ora bem, nós já ultrapassámos largamente o nosso tempo e particularmente o tempo da engenheira Célia, e eu queria agradecer realmente mais uma vez. Adorei a sua apresentação, surgiu mais uma questão aqui a dar os parabéns por excelente apresentação que fez e, portanto, vamos disponibilizar a sua apresentação no portal da Ordem com a sua permissão, obviamente, e dava por encerrado este webinar, a menos que o colega Arnaldo Pedro tenha alguma, enfim, uma palavra final. Não, engenheira Rosa, só queria agradecer à engenheira Célia e agradecer-vos também à vossa equipa, na realidade, por esta excelente intervenção. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, foi um gosto. Muito obrigada. Obrigada.